Olá, estamos de volta. Como já foi dito no bloco anterior, no conteúdo programático da disciplina Introdução ao Estudo do Direito, consta em proposta de ensino o tema O Direito como Ciência. Entretanto, para melhor entendimento do direito como ciência, é necessário que preliminarmente se discorra alguma coisa sobre o conhecimento científico. Na aula anterior nós falamos sobre o que é ciência. Doravante vamos falar sobre a classificação das ciências. Então vamos lá. A iniciativa dos estudiosos em classificar as diversas áreas do conhecimento vem de um processo histórico, desde Aristóteles na Idade Antiga, passando nesta trajetória por outros pensadores, até a classificação de Augusto Comte, em meados do século XVIII. Como foi anteriormente dito, as ciências se diversificaram num processo histórico, razão pela qual, dentro desta diversidade, nós vamos discorrer sobre a classificação das ciências. Desde o domínio da filosofia na Antiguidade Clássica, com os grandes filósofos Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, dentre outros, passando mais tarde pelo que se chamou de Revolução Científica, em que principiou no século XVI, aquela de Copérnico, Galileu, Isaac Newton, Johannes Kepler, dentre outros, que inclusive deu uma nova concepção do que eram ciências, até finalmente se completar com a afirmação da sociologia como ciência, com Augusto Comte, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, dentre outros. Nesta iniciativa de classificar as ciências, nós vamos nos deparar com o manifesto de diversos estudiosos, desde Aristóteles, a exemplo de Ampère, Rickert, Spencer, Lakatos, William Dilthey, dentre outros, até chegar em Augusto Comte. Em razão da diversidade de objeto e a complexidade de cada área do conhecimento, e até mesmo em decorrência à influência do pensamento em cada época, nos deparamos com critérios distintos para a classificação das ciências. Daí aparecerem diversas classificações. Nós não vamos abordar todas as classificações, até porque, como a nossa disciplina Introdução ao Estudo do Direito integra o grupo de propedêutica jurídica, portanto, abordaremos apenas aquilo que é básico. Falaremos aquilo que emerge com maior referência no estudo da epistemologia jurídica. Então vamos começar. Vamos partir da indagação o que significa o termo classificar. Pelo vernáculo, classificar significa reunir em classes. Este termo classe pode ser traduzido como grupos, blocos, facções, categorias, ordens, etc. Você vai reunir o quê? Pessoas, coisas, seres, conhecimentos, situações quantitativos, como eu disse, ordens, e vai por aí. É oportuno falar sobre o termo taxonomia,
taxonomia. O que é isso? É o domínio da técnica e critérios para separar e organizar em grupos ou ordens diferentes. Acerca do tema classificar, é oportuno ainda se falar na grande contribuição de James Duff Brown, que foi um bibliotecário escocês que se destacou em desenvolver técnicas de como classificar. Duff Brown contribuiu ao se reportar com o uso das expressões reunir e separar. Reunir de um lado, tomando-se em conta as semelhanças, características comuns, e de outro, separar, como seja, colocar em grupo distinto aquilo sem afinidade com o grupo anterior. Como já falamos de início, a classificação mais prestigiada da herança da antiguidade clássica foi aquela feita por Aristóteles na Grécia Antiga. E quanto a esta classificação, nós vamos utilizar os ensinamentos de Maria Helena Diniz, professora de Filosofia do Direito e de Teoria Geral do Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esta obra, inclusive, já nos referenciamos na videoaula anterior. Aristóteles classificou as ciências em dois grandes grupos. O primeiro grupo ele denominou de ciência teórica ou especulativa. E o segundo grupo denominou de ciência prática. Então vamos falar primeiro sobre ciência teórica e especulativa, que corresponde ao conhecer por conhecer, limitada a se reproduzir uma realidade na forma como ela existe. Acerca deste termo teórico, existe uma concepção bem singela de que teórico é o estudo que ocupa espaço distinto ao da prática. Então, sem propósito de aprofundamento ao tema, ou que seja teórico, podemos, em tábula rasa, resumir o teórico como aquilo que tem o propósito essencialmente cognitivo, apenas alimenta o intelecto, serve, portanto, para descrever, explicar, predizer fenômenos, estabelecer conceitos, manifestar conclusões e, inclusive, lançar proposições. Quanto à outra designação, especulativo, vejam só a designação utilizada por Aristóteles de ciências teóricas ou especulativas. O termo especulativo vem do verbo especular. Olha, aí nós chamamos a atenção de que existe por aí uma outra noção do que seja especular como algo ligado à esperteza de alguém, em usufruir alguma vantagem, de ganância, de cobiça, de ágio. Embora que esta especulação dita no seio da economia possa até possuir alguma vinculação com o fato de alguém que faz uso da sua inteligência para obter vantagem, diferentemente nós vamos passar agora que na realidade especular significa examinar. É quando a pessoa analisa, por exemplo, alguma coisa, algum fato, algum fenômeno e tira conclusões.
daí o termo especular, conforme o pensamento de Aristóteles. Olha, uma coisa até curiosa ainda com relação ao termo especular, né? Inclusive com os subsídios da medicina, acerca daquele instrumento chamado de espéculo. Quem já fez PCCU sabe o que é isso aí. É aquele instrumento que o médico usa para examinar as pacientes. Então, conclusivamente, isso se aguça bem esta relação do especular com o examinar. Para que não façam confusão com a essência do vernáculo, coloquem bem distante do ouvido de vocês as propaladas e especulação imobiliária, o que mais, especulação financeira e tererê tarará, que não tem nada a ver com aquilo que pensou Aristóteles. Prosseguindo, Aristóteles divide as ciências teóricas em letra A, ciências físicas ou naturais. Letra B, ciências matemáticas ou formais. Letra C, ciências metafísicas ou ontológicas. Desta subclassificação, vamos em primeiro falar sobre as ciências físicas ou naturais. Chamamos a atenção de que na Grécia Antiga não havia distinção entre física e natureza, né? Para eles tudo era a mesma coisa, daí que Aristóteles faz uso, né, da designação sinonimada. Feita esta observação, Aristóteles dizia que ciência física ou natural era aquela que, além das coisas e dos seres da natureza, animais, plantas, rios, florestas, também estudava a natureza já transformada pelo homem. Vejam só que já naquela época, o homem já era um grande modificador de paisagens. Passando agora para a letra B, ciências matemáticas ou formais. Segundo Aristóteles, era a área do conhecimento voltada para o mundo das quantidades, principalmente com relação a número, que era a aritmética, e com relação à extensão, que era a geometria. Ainda o termo formais, conforme utiliza Aristóteles, por sua vez diz respeito a tudo aquilo que ganhou forma, ganhou corpo, né? E assim está pronto e acabado, portanto já pode ser passado para outras pessoas. Passando agora para a letra C. Ciências metafísicas ou ontológicas. A palavra metafísica vem do grego e o prefixo meta significa além de, e física significa natureza. Então nós podemos, para fins didáticos, dizer que a metafísica é o conhecimento além da matéria, né? Conhecimento além da matéria. Segundo as lições da física, além da matéria, o que é matéria? As lições da física, nas lições da física se diz que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço no universo. A metafísica, portanto, como vai além da matéria, está voltada para o mundo do pensamento, a reflexão, a ilação e vai por aí. Olha, minha gente, o estudo da metafísica é vasto. Nós estamos passando para vocês apenas a essência.
Aristóteles é considerado um dos pais da metafísica, contudo, o filósofo grego ele não usava este termo em seus escritos. Foram estudiosos que posteriormente deram esta denominação a uma parte da sua obra. O que chamaram de metafísica, Aristóteles dava outro nome, chamava de filosofia primeira, onde ele englobava a teologia, a filosofia e a ontologia. Nós concluímos que, enquanto a física estava voltada apenas para a percepção de coisas e fenômenos da natureza, a metafísica vai bem mais além. Assim se ocupava com uma reflexão acerca de causas, efeitos, definições, críticas, etc. Por exemplo, se acontece uma chuva, de início é uma realidade puramente física. A metafísica começa a partir do momento em que se lança uma reflexão acerca do fato. A exemplo de causas, efeitos, juízo de valor. Quanto a outras expressões metafísicas ou ontológicas, esta outra expressão ontológico na filosofia, isso diz respeito ao ser enquanto ser. E alguém pergunta, mas o que é o ser? A filosofia responde que ser é tudo aquilo que é. Existem estudiosos que tratam a metafísica e o ontológico como sinônimos, discussões à parte. Nós podemos resumir o ontológico como a parte da metafísica que trata da reflexão acerca das particularidades concernentes à realidade e à existência dos seres. Olha, como nós estamos falando do ontológico, é bem oportuno aquilo que diz Miguel Reale em sua teoria tridimensional do direito, que nós vamos estudar futuramente. Reale afirma que o ser ontológico corresponde também a fatos que acontecem dentro da sociedade, que possam ser suscetíveis de valor axiológico. Bem, encerrado o primeiro grupo das ciências teóricas ou especulativas, ainda na classificação de Aristóteles, passamos doravante a falar sobre o segundo grupo, como seja o da ciência prática. A expressão prática recebe também a denominação de pragmática. Para a filosofia, pragmatismo ocorre quando o sentido de tudo está na sua utilidade, ou com relação ao seu efeito prático. É útil ou é prático. Traduzindo-se o pensamento de Aristóteles e tomando-se os subsídios da física, toda ação é uma quebra da inércia. É isso que diz a física. Portanto, pragmática presume movimento, agir, fazer, realizar. É uma ação. Como diz a mencionada doutrina, construir coisas exteriores é quando o homem sai das suas conjecturas e parte ao caso concreto, para uma ação ou de outra forma, para uma mudança de comportamento. Uma outra forma de agir
A ciência prática está dividida em dois grupos. Letra A, ciências morais ou ativas. Letra B, ciências artísticas, factivas ou produtivas. As ciências morais ou ativas, segundo Aristóteles, versam sobre o comportamento da pessoa, né, de como agir, né, sempre buscando o sentido ético da prática do bem, né, fazer o bem. A letra B, ciências artísticas, factivas ou produtivas, dizem respeito a fato do homem produzir coisas exteriores. Vejam só, produzir coisas exteriores, a exemplo de construir arte em busca do belo, a música, escultura, pintura, ou de construir coisas úteis, desenvolvendo inclusive técnica, como é o caso da engenharia, a arquitetura, né, agricultura. Então já dissemos anteriormente, além desta classificação de Aristóteles, que nós encerramos agora, existem outras, a exemplo de Ampère. André-Marie Ampère, filósofo francês, classificou as ciências em dois grupos. Grupo 1 chamou de cosmológicas ou da natureza. Grupo 2, noológicas ou do espírito. Então, para que você entenda melhor o pensamento, a classificação de Ampère, né, a cosmologia estuda tudo o que existe no universo, inclusive o planeta Terra. Tudo que existe no planeta Terra. São as coisas no estado puramente físico, bem como fenômenos que acontecem na natureza. De outro lado, o termo noológico tem sua origem na palavra noos, que em grego significa espírito. Então, noos mais logia é justamente o estudo do espírito. O noológico a que se refere Ampère parte da ideia de que tudo que diz respeito à razão humana, ao mundo do pensamento, à subjetividade, né, está ligado ao espírito. Esta classificação de Ampère também foi adotada por Wilhelm Dilthey, que por sua vez classificou as ciências em 1. Ciências da natureza e 2. Ciências do espírito. Quanto às ditas ciências do espírito, Dilthey subclassificou-as em letra A, ciências do espírito subjetivo, e letra B, ciências do espírito objetivo. Então vamos falar sobre cada uma delas. A letra A, ciência do espírito subjetivo, né, é também chamada de psicológica, né, tem por objeto a individualidade da pessoa, né, o mundo do pensamento individual de cada pessoa, a forma de agir de cada pessoa. É subjetivo, daí o termo. A letra B, ciência do espírito objetivo, é aquela voltada para o conhecimento compartilhado.
é a forma de cultura que passa de pessoa para pessoa. Bem, aí nós tivemos as classificações de Aristóteles, Ampère e William Gilding. Como dissemos no início, são vários os estudiosos que tiveram esta preocupação de classificar as ciências. Doravante nós vamos concluir o nosso estudo sobre a classificação das ciências com aquela classificação da sociologia, como seja a classificação feita por Augusto Comte. Augusto Comte classificou as ciências em dois grandes grupos. O primeiro ele chamou de ciências abstratas e o segundo chamou de ciências concretas. As ciências abstratas, segundo Augusto Comte, são aquelas que versam sobre teorias gerais, subentendido que esta generalidade oferta base para a aplicação em outras áreas do conhecimento. Já as ciências concretas são aquelas que aplicam o conhecimento de forma particularizada, daí que também são chamadas de especiais. O Comte, para fazer esta classificação de ciências abstratas e ciências concretas, utilizou três critérios. O primeiro ele chamou de critério da dependência dogmática. O segundo chamou de critério da sucessão histórica. E o terceiro chamou de critério da generalidade decrescente e da complexidade crescente. Então vamos ver cada um destes critérios utilizados por Comte. Primeiro, o da dependência dogmática consiste em agrupar as ciências de modo que cada uma delas se baseia numa ciência antecedente. Surgindo uma nova ciência, esta também vai servir de base para outra que venha a surgir a posteriori. Em outras palavras, uma ciência vem a se basear numa ciência anterior a ela. Para melhor entendimento, vamos pegar o exemplo da biologia, que na classificação de Comte aparece como ciência abstrata. Ela serviu de base para o surgimento de uma outra ciência, a botânica. Daí se dizer que a botânica surge em dependência dos conhecimentos ofertados pela biologia. Então, dependência dogmática, segundo Augusto Comte, é isso aí. Vamos ao segundo critério, o da sucessão histórica, que indica uma ordem cronológica de formação das ciências, partindo da mais antiga para a mais recente. Acerca deste critério da sucessão histórica, é óbvio, por exemplo, que a ecologia, como área do conhecimento, surgiu bem depois da botânica, bem depois também da zoologia, da climatologia. Então por que a gente afirma que a ecologia surgiu depois? Nós vamos ver que isso é óbvio. A gente assim afirma em razão de que é fato
que a preocupação com o meio ambiente, né, os problemas causados pela poluição, somente despertaram a atenção dos estudiosos nos meados do século XX. Assim, a ecologia tem como base antecedentes subsídios da botânica, da zoologia, da climatologia. Minha gente, interessante pergunta emerge nos meios acadêmicos acerca do momento em que se pode afirmar que determinada ciência nasceu. Atentem ao seguinte: o que marca o nascimento de uma ciência não é a experiência humana com o seu objeto. Fosse assim, a primeira ciência que teria surgido no mundo seria a criminologia. Por quê? Na ordem teológica, já dentro do plano material do homem, Caim matou Abel. Isso aí foi fato que provocou, né, uma resposta na época. É daí que veio um julgamento e uma punição em decorrência a este fato. Então, quando é que se pode afirmar que tal ciência nasce? Agora, nós estamos falando da sucessão histórica a que se refere Augusto Comte. Diga-se, nasce a partir do momento em que a reflexão do homem passa a distinguir o seu objeto do objeto das demais. Passa através de métodos próprios, com afinidade a este objeto, a lançar suas conclusões, teorias, leis, tudo isso de forma sistemática. Foi o que aconteceu com a química, por exemplo, que inicialmente empírica veio, né, da pragmática de egípcios, gregos, chineses e outros. Foram os chineses, por exemplo, que descobriram a pólvora. Falei também dos egípcios, que eram mestres da tinturaria. Os gregos dominavam muito bem as ligas metálicas e vai por aí. Ainda acerca da história da química, neste exemplo que eu estou colocando agora, a química passa pela fase da alquimia, que mais a procura do elixir da longa vida. Então, tudo isso aí, nesse momento histórico, ainda não se podia falar em ciência. E a partir de que momento a gente pode falar da química como ciência? Em determinada época, cientistas passaram a estudar e lançar obras acerca do estudo da química. Aí vai aparecer Lavoisier, vai aparecer Mendeleev, quem vai, Rutherford. Então, a partir daí, a química começa a se firmar como ciência. E vamos ao último critério que Augusto Comte colocou para fazer a sua classificação das ciências em abstratas e concretas. Este último critério, Augusto Comte chamou de critério da generalidade decrescente e complexidade crescente. Consiste que cada ciência sempre parte da mais geral para a menos geral.
da menos complexa para a mais complexa. É fácil traduzir este critério de Augusto Comte pelo entendimento de que quanto mais uma ciência se particulariza e se especifica, maior profundidade ela dá para a investigação daquilo que ela particularizou como seu objeto. É daí que o acervo do seu conteúdo passa a ser bem maior do que aqueles da genérica ciência antecedente. Vamos pegar um exemplo de uma ciência que derivou do direito, a criminologia. Dentro da ciência jurídica, a criminologia principia quando começam a surgir dentro da área do direito estudos particularizados, a exemplo de Lombroso, Beccaria, Garofalo, dentre outros, que foram dando aprofundamento a um tema específico, o estudo do crime. Onde, por exemplo, Lombroso, nos primórdios da criminologia, ele associava a fisionomia do delinquente com o tipo de delito praticado. Hoje em dia a gente sabe que isso aí é superado. Vieram outros que aprofundaram estudos sobre a relação do crime com as esquizofrenias, as questões sociais, com o crescimento das cidades, com os grandes contingentes populacionais, tudo isso de uma dimensão tão grande que dentro do estudo do direito cresceu tanto, e ganhou grande complexidade. Daí que o direito, em sua generalidade, não mais teve como suportar um conhecimento que se avolumou pelas particularidades da criminologia. Daí que, complexa, a criminologia passou a se constituir em uma ciência autônoma, embora com afinidade com o direito. Augusto Comte classificou as ciências abstratas em matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Num primeiro momento, Augusto Comte chamou a sociologia de física social. É aquela história de que nos primórdios da sociologia, eles associavam a sociologia com os métodos das ciências naturais. Daí que o movimento dentro da sociedade fez com que ele associasse aos movimentos estudados pela física. Como ressalva Maria Helena Diniz, a sociologia é tida como a mais complexa de todas as ciências, visto que o fato social, o objeto do seu estudo, ele abarca relações matemáticas, mecânicas, físicas, químicas, biológicas. Augusto Comte deu às ciências abstratas a condição de irredutíveis e indivisíveis. Irredutíveis e indivisíveis.
Indivisíveis eram aquelas ciências que não tinham nenhuma ciência antecedente a ela. Olha aquilo que nós falamos antes, que eles associavam a sociologia com os métodos das ciências naturais, daí que, por ilação, a gente pode pensar que esta ideia do indivisível, né, que foi utilizada por Augusto Comte, pode estar ligada à expressão átomos, que se usa no estudo do átomo, né, que é dito indivisível. A gente aprende isso aí, que o rato vem dessa expressão átomos, que significa indivisível. É o átomo que dá origem a tudo que existe no universo. Olha aí, nós não estamos afirmando que Augusto Comte um dia usou esta expressão átomos, né, e falou tudo isso aí. Não, calma aí, nós estamos fazendo por ilação. Assim sendo, uma ciência indivisível é aquela que não tem nenhuma outra que a anteceda. Ela é que dá origem para as demais. Para melhor entendimento, nessa relação de abstratas e concretas, nós vamos fazer um fluxograma numa inversão cronológica das ciências, partindo-se de uma ciência mais recente, né, para aquelas mais antigas. Lá no começo de tudo vai aparecer uma delas que não deriva de nenhuma outra. Então, nessa relação ciências abstratas e concretas, neste fluxograma na ordem cronológica inversa, nós vamos partir de uma ciência mais recente, a primatologia, que estuda os símios, estuda os macacos. A primatologia, ela deriva da mastozoologia, que é o estudo dos mamíferos. A mastozoologia, por sua vez, deriva da zoologia, que é o estudo dos animais. Quer dizer, e lá no fim deste fluxograma nós vamos encontrar a biologia, aquilo que Augusto Comte idealizou, e nós, por ilação, assimilamos de que a biologia está naquela situação de átomos. Ela não tem mais nenhuma outra para ser dividida. Aí o aluno pode fazer a pergunta, né? Pode haver alguma confusão, ele pode perguntar assim, mas professor, a biologia não se divide em zoologia e botânica? A zoologia que estuda os animais e a botânica que estuda o reino vegetal, esses dois reinos, animal e vegetal. Bom, mas para que você chegue, né, até o começo da coisa, ao indivisível, você tem que fazer, né, esse fluxograma, esse raciocínio na ordem inversa. O fluxograma na ordem cronológica inversa. Daí que a biologia não vem de nenhuma outra. Ela é de per si. Ela é o começo de tudo, ela é que dá origem a todas as outras dentro da sua área com afinidade ao seu objeto.
Augusto Comte não chegou a classificar as ciências concretas, por dizer que estas não apresentam uma discriminação perfeita. Olha aí, este termo, né, discriminação perfeita, significa enumerá-las uma por uma. Já naquela época, Augusto Comte percebeu que, num processo contínuo, as áreas do conhecimento podem se diversificar a cada dia. Novas ciências nascem e elas é que são as ciências concretas, né? A que se refere daí que nesta dinâmica fica difícil discriminá-las. Foi bem mais fácil enumerar as ciências abstratas, estas irredutíveis e indivisíveis, que dão origem às outras. Então, bem, minha gente, assim nós concluímos o nosso estudo sobre a classificação das ciências. Portanto, com mais esta etapa no estudo do conhecimento científico, nós já estamos, né, aptos para o estudo do direito como ciência, né, que será objeto da nossa próxima videoaula. Então, assim sendo, né, com toda essa base, nós continuaremos, né, abordando ainda com relação ao conhecimento científico o direito como ciência. Até mais!